Imagine ter em suas mãos o segredo que pode não apenas prolongar a sua vida, mas fazer você viver melhor, mais forte e feliz. Exatamente. Então, eu acho que o que ele propõe, inclusive dentro desse trabalho dele, desse livro, é justamente isso. Como que a gente vai viver mais, mas viver mais e Bem, melhor. Dr. Peter Attia, ele escreveu um livro chamado Outlive. Ele passou décadas estudando como os seres humanos podem ultrapassar os 100 anos sem abrir mão da saúde e da vitalidade. Então, ele é extremamente importante e tem cada vez mais pesquisas que indicam a importância de você ter qualidade do sono ligado à longevidade. Mas se todo mundo resolver viver até os 100 anos, com certeza o problema vai ser maior, concorda? Perfeito. Então, vida longa, quebrar o INSS, não ter essas doenças, esses nomes aí, vamos lá. E a gente tem que fazer quantas coisas, Edward, que são? São 5. Cinco. 5. Qualquer pessoa que está me ouvindo vai ter algum conhecido que tem alguma dessas 4 doenças: câncer, doença cardiovascular, coração, neurodegenerativa, tipo Alzheimer, Parkinson, e diabetes tipo 2. Então é uma medicina mais de prevenção para que eu não tenha essas doenças do que necessariamente tratar da doença, ou seja, eu tenho que tratar Exato. antes que ela ocorra. Então, Então são esses 5 pontos que a gente tem que realmente ficar aí atento, né? E junto comigo, para quebrar o INSS de vez, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson? pois é, mas eu acho que já está quebrado, né? Pois Acho que é, essa é é o uma, que dizem, né? é o que dizem, né? Mas se todo mundo resolver viver até os 100 anos, com certeza o problema vai ser maior, concorda? Pois é, realmente vai ser um problema bem grave, né? Porque num país como o Brasil, né, de dimensões enormes, né, um país relativamente com um nível de pobreza ainda elevado, as pessoas dependem do sistema, né? Então, se você quebra o sistema, você vai ter um impacto social gigantesco, né? E é um problema gravíssimo. Mas nós Com estamos aqui para certeza. falar de longevidade, certo? De saúde, Exatamente. de Mas nos é isso mesmo. ajudarmos a chegar lá e quebrar de vez mesmo, né? Então, vamos quebrar a banca, né? E Exatamente, vamos quebrar a banca, vamos quebrar a banca. vamos quebrar as estatísticas, né? Porque assim, eu não sei, você sabe qual é a estatística, expectativa média do brasileiro hoje? Ela tá um pouquinho abaixo, acho que 7,6. Se eu não falho, salvo Sete e engano, é meia. 7,5. Até olhar no Então, Google aqui. dá Mas, uma olhada aí, porque assim, é, o que a gente está falando aqui é uma coisa que está comprovado pela ciência. Se vocês verificarem aí o olha livro só. depois, né? Não precisa fazer agora, né? Obviamente, principalmente se você está dirigindo o carro, alguma coisa assim, né? O livro do Peter Attia é o Outlive. Então ele passou vários anos realmente pesquisando o assunto e as ações que a gente tem que fazer para viver mais são 5. São 5 áreas da vida que a gente precisa ter o cuidado e elas estão acessíveis praticamente para qualquer pessoa. Praticamente. Obviamente que eu estou falando assim, uma pessoa numa condição extrema de pobreza talvez fique fora da realidade. Mas para qualquer pessoa que não esteja numa condição dessa, ela é totalmente acessível. Não é algo, poxa, vai custar muito caro ou alguma coisa assim. Então vamos a esses pontos, né? Esse que é o que a gente quer. Então, antes de mais delongas, eu vou falar o primeiro. Beleza, Jefferson? Vamos Tá, nessa. uma pergunta para você. Ele fala de lifespan, certo? E life health. Qual que é a diferença? Lifespan. Lifespan é quanto você vive. Isso. Beleza. É Agora, a life health, longevidade, é a longevidade. longevidade em si, certo? Isso, exatamente. Pronto. Agora, Então, life health é quanto você está saudável. De isso, verdade. exatamente. Então, eu acho que o que ele propõe, inclusive dentro desse trabalho dele, desse livro, é justamente isso. Como que a gente vai viver mais, mas viver mais e Bem, melhor, viver bem, bem. com saúde, e quando você tiver o declínio, a hora que você está lá no momento, né, que você tem o declínio, é um declínio e morre, né? Rápido. Então, ou seja, você tem um período
que você vive, né, o Life Health, que ele chama, né? Ali bem pouquinho, porque aí você significa que você, sei lá, se você vai viver igual você falou, né, sei lá, 100 anos, com 99 a pessoa fica doente, 6 meses depois ou 3 meses depois ela realmente adoeceu e veio né, ao Faleceu. óbito, isso. Pronto, Pronto. essa é a ideia dele, ou seja, como que a gente empurra o máximo que a gente pode viver dentro de uma condição onde a gente pode ter movimentos sem ter a necessidade de ajuda, de apoio, né, que você consiga ir, por exemplo, ele fala, né, muito de carregar uma sacola, você pode ir no supermercado e voltar com as sacolas, enfim. Eu acho que é um conceito que ele traz, não só de vida, como da própria medicina, né, de uma evolução da medicina para atuar não para remediar, e sim na causa para você prevenir. Então é uma medicina mais de prevenção para que eu não tenha essas doenças do que necessariamente tratar da doença, ou seja, eu tenho que tratar Exato. antes que ela ocorra. Então, eu acho É, que o pano de fundo do livro dele é um pouquinho trazer essa ambiência e esses conceitos para que a gente possa realmente ter uma vida melhor, mais saudável, mais longa, mas também realmente a gente conseguir fazer aquilo que é o mínimo, né, Edward? Né? A gente poder se locomover sem ajuda, não ter dependências de outras pessoas para eventualmente, né, cuidar da gente, né? Eu, por exemplo, eu tô mais no conceito dele. A hora que pum, eu quero e chegar lá no rápido. final. E rápido, né? Beleza, então E vamos não é fazer fácil, diferente. certo? Não, não é fácil. Mas Mas é é assim, possível. as coisas são simples, mas elas não são fáceis necessariamente. Mas vamos lá, então vamos só mudar um pouquinho, porque Vamos. você enfocou uma coisa importante. Porque assim, longevidade, muitas vezes as pessoas têm vida longa. Só que os últimos 10 anos de vida são sofridos por causa dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que ele chama. The Four Horsemen. Ele fala dos 4 cavaleiros que a gente tem que evitar. E quais são os 4? Que são os mais comuns, causa mortes para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está me ouvindo vai ter algum conhecido que tem alguma dessas 4 doenças: câncer, doença cardiovascular, coração, neurodegenerativa, tipo Alzheimer, Parkinson, e diabetes tipo 2. Beleza? Então, assim, pode ver aí. As pessoas que estão morrendo hoje em dia, qualquer coisa. Se você passar num velório hoje, perguntar do que ela morreu, o cara vai falar: não, tinha diabetes, morreu do coração. Ah, ele estava com Alzheimer já. Não, ele teve um câncer. Não é isso, Jefferson? As estatísticas mostram isso. Você perguntou da longevidade do brasileiro, é 76,6 anos, em média, em 76,6. 2024, tá? Ou seja, estamos próximo dos 80, né? Então, ou seja, Beleza. e A gente quer realmente, né? aumentar isso em mais. A gente quer jogar lá pro 100 para quebrar mesmo de vez, né? E Mas eu acho que é mesmo isso que aí, Edward. E mesmo que seja 80, 86, vamos supor que a pessoa, você quer viver bem isso aí. E você quer evitar esses 4 aqui, né? O câncer, você não quer ter câncer. Você não quer ter problema de coração. Você não quer ficar com Alzheimer nem com Parkinson. E não quer ter diabetes. Basicamente é isso, certo? Certo, E o é que, isso que a aí. gente faz para evitar esses 4? A gente vai começar agora. Perfeito. Então, vida longa, quebrar o INSS, não ter essas doenças, esses nomes aí. Vamos lá. E a gente tem que fazer quantas coisas, Edward, que são? São 5. Cinco. 5. Cinco. 5 coisas. Bem simples, vamos lá. Simples. Primeiro. Então, o primeiro é exercício. Uh! Exercício. Não, parece assim, lugar comum. De novo, mas isso é muito óbvio. Mas assim, o problema é que o pessoal não leva o óbvio a sério. O A gente tem problema é que esse as pessoas desafio. não têm a prática regular de exercício. Esse é o problema. Ah, véio, é verdade, tem que fazer exercício, mas a pessoa não sai do sofá. Esse é o problema. Então vamos lá. O que ele fala um pouquinho do exercício? Você pode me ajudar aí também. Ele fala que o exercício realmente é o remédio mais potente para a longevidade. E ele fala sobre 2 tipos de treinamento. Ele fala, treinamento de força. Aí você falou de carregar sacola para o supermercado. Então, hoje eu faço academia também, e tá cheio de velhinho na academia lá.
Tem os jovens, tem os velhinhos. Porque estão tudo lá, recomendação médica. É uma coisa que já mudou. Estão pegando os pezinhos. Claro que eles não ficam lá pegando 200 quilos, né? Mas estão pegando lá os seus Não tão 5 bombado, quilos em né? cada É. braço, né? Para você manter. Então, fazer exercício de força e exercício em zona 2 e VO2max. Mas ele destaca a importância do zona 2. A gente vai explicar cada um desses. Então, basicamente, o que é exercício de força? Força são os exercícios que você pode se pendurar numa barra. Se você conseguir fazer uma barra, algumas barras, melhor. Então, se pendurar numa barra e sustentar o corpo, o seu corpo. Você poder levantar do chão com o apoio de apenas uma mão, não as duas. Ou nenhuma. Ou nenhuma, se você tiver essa capacidade, melhor ainda. E poder carregar sacola para o supermercado durante 5 quadras e também caminhar por 30 minutos, enfim. Então são essas coisas básicas que você tem que continuar e conseguir fazer sempre. E a gente vê mais e mais pessoas que não conseguem fazer essas coisas, né? Aí ele fala dos exercícios de zona 2 e VO2max. Você manja desses caras aí, Jefferson? Mais ou menos. Tá. A diferença. Exercício de zona 2 é aquele que usa 60% a 70% da sua capacidade cardiovascular. Então, tipo assim, é uma corrida, Leve. um Cooperzinho lá, andar de bicicleta, tal. É aquele negócio que você vai se exercitar e quando você para, você consegue levar uma conversa com a pessoa. Até durante, ele fala que até durante, né, dentro do livro dele, ele comenta, quando você está fazendo o exercício no VO2, né, que ele sugere aí, você tem que ter uma capacidade de poder ter um diálogo, né? Não, o VO2 não. O VO2 é quando você não consegue. É quando VO2 não max. consegue? O Zone 2, Ah, o Zona 2 é quando você consegue. Quando você isso. está em Zona 2. VO2 Não, aí você tá mais forte. Max, aí você vai estar um Aí, pouquinho. Aí você tá aí seu ofegante. coração tá. É isso aí, perfeito. É isso Então, aí. Então o Zona 2 é o que o você pode trotezinho até leve. Que você trotezinho consegue ou um ter uma pouquinho conversa com mais. outra pessoa. Isso. Exatamente. Agora, Agora, no Zona 2, aí já é no mais forte. VO2 Max, VO2 o Max. VO2 Max é aquela medida que você faz lá, né, assim, dessa sua capacidade cardiovascular e você atingir o VO Max, que é quando você realmente fica ofegante. Aí você estaria quase perto de 100% da sua capacidade. É quando você não consegue mais. É tipo quando você saiu correndo mesmo, né? Aqueles 100 metros lá, correndo, 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 e você para e você tem que dar até aquela curvada assim e recuperar o fôlego, né? Então, mas basicamente ele fala que o que é importante é o Zona 2 é mais. Não que os dois são importantes, mas é que o Zona 2 é o que você tem que conseguir fazer, né? É o primeiro passo. O segundo É o passo primeiro passo. o primeiro passo é você melhorar a zona 2, porque na consequência o VO2 Max, que é um indicador de longevidade excelente, porque na verdade quando você tem ele num nível elevado, a sua longevidade com certeza ela tende a ser maior, porque você tem uma capacidade cardiorrespiratória melhor, ou seja, seus indicadores possivelmente vão estar num nível melhor, né? Então, realmente então vamos lá. Então, só para a gente recapitular. Então, assim, exercício de carga. Como é que é? Desculpa. Vamos lá. Depois você ia fazer uma pergunta, mas vamos lá. Então, eu entendi. Vai Então, lá. primeiro, exercícios de carga, ou seja, com peso, musculação, um pilates, ou seja, exercícios que fazem realmente a resistência. Ele traz Calistenia, por exemplo. Tipo, você ter capacidade de fazer uma flexão, musculação, né? Enfim, ou né? seja, fazer Poder flexão sentar no numa chão. cadeira e fazer tríceps na cadeira também, sabe? São vários exercícios que todo mundo tem que conseguir realizar.
Ou seja, e esse tipo de exercício demonstra a nossa capacidade, né, de ter um pouco mais de músculo para esses músculos nos proteger e a gente conseguir ter uma longevidade, mais saúde, né? Porque a saúde muscular traz a longevidade. Então, beleza. Exato. Aí E depois você protege. falou, oi? Saúde muscular protege contra a queda, porque se você cai, e aí? Exato, é o Quem, que ele fala no quem livro, hoje né? quem A hoje pessoa pode das... tomar um pequeno tombo hoje? Você consegue ter um pequeno tombo, certo, Jefferson? Eu consigo. Eu também. Dependendo do tombo, eu acho que eu não saí. Exatamente. Um Mas pequeno diferente tombo, é tipo assim, isso. tropeçou e caiu lá. Mas tem gente que não consegue mais. Vai cair, vai ter um problema sério. Porque não tem músculo que protege os ossos de uma fratura, né? Então isso que a gente tem que ficar sempre consciente, né? Então, beleza. Você ia concluir mais alguma coisa ou não? Não, então, beleza. A gente fez então a parte de resistência, aí depois a gente entra na parte cardiovascular, que são exercícios mais Isso. aeróbicos, e aí ele pede para trabalhar alguma coisa ali na zona 2, que é uma zona mais confortável, digamos assim, ou seja, você vai estar fazendo uma caminhada mais rápida e tudo mais, e num segundo momento fazer também exercícios que é onde você está estimulando ali o seu VO2 máximo, ou seja, realmente você está naquele Isso. pique mais forte para você trabalhar essa questão do VO2 max, porque ele é um indicador de longevidade, ou seja, eu tenho que também estimular ele. E hoje a gente tem relógio, tem esses aparelhos que a gente tem Exatamente. no celular que nos ajudam a medir essa A capacidade e medir você, isso. inclusive, ver aonde você está. Óbvio, tem exercícios quando você vai fazer os seus exames regulares, eles também trazem essa informação, mas você hoje tem aparelhos, né, e condições de fazer isso talvez com um investimento talvez não caro, você consegue ter no seu pulso, no seu braço, um reloginho que traz esses marcadores, né? E é importante acompanhar, né? Você dá uma É olhadinha, se importante. desafiar. Inclusive, a pergunta que eu ia fazer é sobre o seu reloginho, porque eu também comprei um reloginho agora, né? Opa! Mas o meu não tem o VO2 Max. Não, Você tá não de adianta. brincadeira? Você Não investiu em um que tem. demorou e não comprou. O Edward, Não pessoal. tem. Mas O ele conta cara. minhas calorias, conta meus passos, mede meu sono. E ele tem o SPO, né? A oxigenação ele mede também. Mas me conta um pouquinho do seu aparelho. Curiosidade até pessoal. Quando você está andando normal, se você testar agora o VO2 Max, o que ele vai indicar? Ele vai indicar um número baixo ou indica já o número. Ou você tem que se pôr em esforço para daí medir o VO Max? Como é que funciona? Ele tem que ter o esforço. Você tem que habilitar uma atividade que você vai fazer, sei lá, você vai nadar, você vai fazer, sei lá, ciclismo ou uma corrida. Aí você habilita, starta, e aí ele, nesse período, ele vai fazer a medição para ver qual é Entendi. o seu indicador, né, dentro daquilo lá. Se você startar agora, fizer o teste agora, ele vai dar um VO Max baixo. Eu nunca fiz esse teste, mas podemos fazer. Só que o celular eu esqueci num outro ambiente, mas eu posso fazer isso e Não, testar. curiosidade, para ver É. como funciona. Porque assim, Provavelmente entendi. ele vai dizer que seu Fiomex está muito baixo, porque eu estou sentado agora nesse momento gravando o episódio. Ele vai Exatamente. falar que eu estou ruim, ruim, ruim. Ele vai só Exatamente. deteriorar Então, o assim, indicador. legal. Então, assim, é que eu não conheço muito o detalhe da parte de medicina do VO2max, mas eu entendo que ele é um identificador de esforço e até onde você consegue ir no esforço. E tem É, tabelas na internet que você pode ele está. encontrar Isso. do VO2max por idade. Então, eu acabei de fazer um teste ergométrico, foi mês passado, e o meu VO2max já deu como superior, né? Eu estou no nível mais superior. E olha que eu nem faço muita corrida, mas eu faço muito esporte, muito exercício, né? Então, tá preservada. Você também, né? Você tá quase no na elite aí, né? Você falou aí para mim, né? Tem as tabelinhas lá, realmente, eu fico mais em cima, eu tô bem lá em cima. Mas ele mede, tem alguma questão da oxigenação, né, do sangue, tem a ver com o batimento cardíaco, a parte de cardio, né, respiratória, tem a ver com a velocidade, né, com a frequência cardíaca e tal. Então tem alguns parâmetros que ele vai medindo ali, e quanto melhor for essas relações, aí ele vai subindo o indicador. E a ideia é que quando você precisa ou você quer subir esse indicador, uma das formas de se fazer isso
é fazer um pouco de exercício também de alta intensidade. Você fazer esse estímulo, porque aí depois você consegue, né, dentro, sei lá, fazer tiro, né? Quando eu vou correr, então de repente você faz alguns tiros, você acaba elevando o seu VO2max, porque você eleva a sua frequência Exato. cardíaca e aí você consegue correr num patamar superior das próximas vezes. Então, o interessante é que o próprio aplicativo, ele sugere, né? Então, quando você clica lá, ele traz as informações, você dá uma olhadinha e fala, pô, preciso fazer uns tiros aqui. Aí você faz, você consegue elevar. Porque um marcador, ele fala que é um dos mais importantes que ele olha para a longevidade, ou seja, as pessoas que vivem mais, os centenários, têm realmente esse indicador alto. E é justamente por isso que você falou, né? A queda. Porque muitas vezes, quando a gente envelhece, não é nem a questão do exercício que a pessoa não faz, é ela se machucar e aí ela fica sem o exercício e isso traz um prejuízo para a saúde. É o não exercitar que acaba ocasionando, né, uma série de outros problemas, porque se você não consegue, aí a retomada é mais difícil e tudo mais, né, igual você falou da queda. Então, por exemplo, sei lá, a minha mãe, por exemplo, outro dia, sei lá, um tempo atrás, ela tropeçou voltando do supermercado numa calçada, caiu e meio que machucou o joelho, né? Então, ou seja, quando você está com uma idade, né, e você tropeça e cai, o problema é maior, porque aí não tem musculatura para fazer as proteções, então é extremamente Com idade, danoso. mesmo com musculatura, já é mais problemático você cair. Então, Sim, uma das coisas que ele fala, depois a gente pode fazer um episódio só sobre exercício, porque ele fala também sobre estabilidade. sim, ele fala bastante sobre isso. Bastante, porque o exercício de força, esses exercícios, eles promovem você ter mais estabilidade no corpo, o que evita a queda. Exato. O fato de você, porque assim, não é que a gente quer ficar caindo, a gente não quer nunca cair. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Não quer tropeçar. E se tropeçar, ainda ter a capacidade de não cair. Os reflexos, né, e tudo mais. Né? O reflexo para não cair. Inclusive os exercícios, alguns dos exercícios que ele sugere, Edward, para fazer, às vezes com halter, né, com o kettlebell lá que ele usa, às vezes ele faz tipo com uma perna só. Então ele meio que fica só porque ele está trabalhando a estabilidade do corpo. Então ele vai Exato. fazer os exercícios, sei lá, vou colocar aqui, o cara vai pegar uns halteres e vai fazer ombro. Então ele faz com uma perna só, e aí ele faz na frente, do lado, mas ele vai meio que tentando fazer alguns exercícios de força combinado com a estabilidade, ou, né, você... Enfim, é bem interessante como que são os exercícios. Interessante. E não é... Porque assim... E não é nada de outro mundo, é simples, né? Não é do outro mundo, porque o músculo... A gente tem os músculos principais, que são os músculos que nos dão a aparência de forte, mas a gente também tem músculos pequenos no corpo, né? Pequenos músculos que às vezes você no exercício, esse de ficar num pé só. Eu faço muito por causa do karatê. Então você fica num pé só e fica mexendo o outro e tal. Você tem que, né? Você tem que ter o jogo de cintura ali. Usando o jogo de cintura e músculos que você não usa normalmente, mas que te dão estabilidade. Então, enfim, tem aquele exercício em cima de tipo de bola, assim, também, né? Sabe? Ele faz esse meia exercício. bola. Isso, exato. Então tipo, pilates, são coisas assim, ele fala, né, dentro lá do livro, eu lembro, faz tempo que eu li o livro, mas ele fala, né, tipo assim, a gente como se a gente fosse voltar a ser criança, né, fazer os movimentos, tipo brincar, né, rolar, esse movimento, né, de você ter, sei lá, num espaço mais livre, né, você rolar, cair de lado, né, então fazer brincadeiras mais lúdicas, mas essa nossa capacidade ao longo do tempo, pular corda, a gente vai perdendo por conta da idade. Então, porque para de fazer. Exato. E o exercício, olha que interessante, o exercício de um médico, né, ele chama de medicina 3.0, é o melhor remédio, ele chama de remédio, né, preventivo para você curar o câncer, curar o Alzheimer, né? Ou não é nem curar, né? É evitar o câncer, o Alzheimer, a doença cardiovascular e a diabetes. Então, olha que interessante, né? Você vê que coisa, né? Você falou nisso, né? Daí a minha esposa, ela tá fazendo academia, né? Começou esse ano, né? Ano passado, por aí. E aí, às vezes as pessoas perguntam, pô, e você gosta de academia? Ela fala, não, pra mim é uma prescrição. É uma prescrição preventiva, é isso mesmo. Exatamente. Eu detesto, eu odeio. Não gosto, não, mas eu faço porque é importante, eu sei que é importante. Então ela já
tem essa consciência, né? E é isso. Criou, né? E é interessante porque é essa consciência que eu acho que é o primeiro passo, que é o despertar, que é o objetivo e a provocação que a gente está fazendo para o ouvinte, é justamente essa. Para voltar, repensar essa questão da atividade física, porque ela previne os 4 cavaleiros do Apocalipse, que ele chama. E Exatamente. a gente tem exemplos de. Vamos falar aqui da diabetes, por exemplo. Exercício físico, com uma alimentação um pouco mais ordenada, ele vai ajudar muitas vezes até a regredir, a voltar, né? É Com impressionante certeza. o que a pesquisa no livro dele mostra, né? E não só ele, vários outros médicos, a medicina vem demonstrando, principalmente acho que a diabetes tipo 2, né? Você consegue retroceder ela a níveis que a pessoa aparentemente não tem mais a questão ali da resistência à insulina. Então, olha a importância, e às vezes as pessoas falam, exercício. Cara, mas é uma higiene do corpo, né, da alma. Você tem que conseguir fazer essas conexões através da atividade física para melhorar a sua saúde. Por exemplo, a gente toma banho, a gente se alimenta, né, a gente faz nossas orações todo dia. O exercício deve ser tratado da mesma maneira. Né? Da Então, mesma maneira, se a gente todo quer dia. A ter. gente tava até, assim, às vezes a pessoa, a gente tava falando com uma aluna, né, Jefferson, agora, e aí ela até falou uma coisa interessante, né, porque a gente tem uma comunidade que é a comunidade Meta nos Trilhos, e é uma comunidade desenvolvida para você atingir a sua meta, sua grande meta, ou as suas metas de vidas. E aí a gente tem uma mentoria a cada 15 dias, as pessoas, a gente se reúne numa sala de Zoom para trocar estratégia e tudo isso aí. Aí uma aluna estava falando assim, não, quando eu era criança ou adolescente, lá na escola, a gente não podia faltar na aula, mas se fosse de educação física, podia. Né? Para deixar de fazer, aí você podia. É Então, verdade, né? aí ficou como prioridade, assim, não. Exercício. Então a gente. E aí eu falei, putz, é verdade, porque assim, quando a gente tem uma vida corrida, a gente fala, não, meu trabalho é sagrado, mas a academia deixa pra lá. Hoje eu não posso. Quando deveria ser o oposto, né? Porque a gente tá. Quando a gente deixa de fazer a atividade física, você tá deixando de investir no seu corpo, que é o seu bem. É a Né? O sua seu saúde, né? trabalho não é seu, é daquela empresa, daquele não sei o quê, sabe assim? Então, ontem, e foi ontem essa mentoria, né, na data que a gente está gravando, ela falou isso, eu falei, caramba, é verdade. Porque desde quando a gente é criança, olha só, a gente criou-se uma convicção, né, na nossa mente, é uma convicção que nos limita e até nos paralisa, às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão. Ela tá drivando a decisão dela com base nessa convicção que foi colocada lá atrás quando ela era criança. Ou seja, Pois é. quando a gente fala de atividade física, ela fica para um segundo plano. Ou seja, é a prioridade da saúde, né, do cuidado do corpo, ela está ficando num segundo momento. E a gente não está falando aqui, pessoal, de coisas muito mirabolantes. Se você, por exemplo, fizer uma caminhada, sei lá, de 30 minutos, 40 minutos, fazer algum exercício com elástico em casa, igual você falou, fazer uma flexão, são coisas assim que Com vão nos. 25 minutos diário, 20 a 30 minutos no máximo, pode até ser 15, você consegue fazer vários agachamentos, várias flexões, vários exercícios na cadeira com tríplices, né? Você se afastando assim da cadeira e fazendo a flexão ao contrário. E você faz isso em 20 minutos, se for necessário. Que são exercícios básicos de calistenia. E você pode misturar eles com HIIT, né? Que é High Intensive Interval Training, que é o exercício Alta de intensidade. alta intensidade intervalada, né? Que aí você pode fazer alguma corrida, pular corda, aquele salteador, né? Que você fica com as mãos no chão e hora sobe uma perna, hora sobe outra, né? E tudo isso faz você exercitar também a parte cardiovascular e você consegue fazer isso em 20 minutos. Né? Exato. Enfim, Ou vai numa academia. Pô, a academia também exato. tem as suas vantagens. Sei lá, a pessoa vai nadar, ou a pessoa vai. Sei lá, qualquer coisa que ela for fazer. Tem a parte social, né? Enfim, a gente tem que criar a cultura de incorporar a atividade física no nosso dia a dia.
Eu acho que esse é o desafio para quem está aqui nos ouvindo. É você Sem dúvida. conseguir incorporar a atividade física de uma maneira que ela fique leve, né? Que não seja aquela obrigação, que não tenha aquele fardo, né? Que seja uma caminhada, né? Beleza, eu vou lá, vou num parque, né? A pessoa relaxa, vê a natureza, enfim. Eu acho que se a gente conseguir combinar isso, a gente vai estar evitando, vai trabalhar essa questão. Mas esse só o primeiro, Edward, qual que é o segundo? Então vamos lá. A gente investiu um bom tempo em exercício porque realmente ele é importante. Mas o segundo é o sono. Dormir Sono. bem. Esse é outro que, assim, influencia pra caramba na qualidade. Restrição de sono, gente. Restrição de sono tem um impacto muito grande na parte cardiovascular do corpo e em outras coisas. Ele diz mesmo, né, que o sono ela está muito relacionada com a questão de cardiovascular do coração e capacidade cognitiva, porque quando você dorme menos, você diminui sua capacidade cognitiva, né? Então, qual que é a recomendação? Nada muito doido aqui, né? Mas é você ter um ritual para você dormir, né? Sempre procurar dormir no mesmo horário. E a gente sabe das coisas básicas, evitar telas, né? Aquelas telas, né? Computador, celular antes de dormir. É, você tem que estar num ambiente ventilado, assim, escuro, sem barulho, sem TV, sem essas coisas, né? E uma temperatura agradável. E procurar dormir lá de 7 a 9 horas. Esse é o range que tem que buscar. 7 a 9 horas. Nada de dormir 6 horas ou menos, porque aí é um problema. Isso pode estar prejudicando o seu coração e a sua mente. Resumindo, é isso. Mas daria para a gente fazer um episódio só sobre o sono, como a gente já fez, né, Jefferson? Exato. Bem lembrado. Sim. Lá Eu no acho que o passado a gente sono, tem que episódio que é, sei lá, o 7, 11, o 7. 7, Eu acho que é o 7, é o 7. 7. Nosso episódio número 7, pessoal. Volta lá, a gente fala sobre o sono. Tem que dar uma atualizada, né? E nem Mas, tinha o livro, acho que do Piratia na época, né? acho que não, não. O livro dele é de 2021, acho que é. Então, e o Mas o nosso sono, episódio é de Edward, 2018. olha que interessante. O sono, enfim, ele é importante, ele faz a higiene. A hora que a gente está dormindo é a hora que existe um monte de processos que são executados quando a gente está de regenerativo, restauração do corpo, né? Enfim, ele tem todo apesar de a gente estar dormindo, o corpo está ali fazendo o trabalho dele. Então, ele é extremamente importante e tem cada vez mais pesquisas que indicam a importância de você ter qualidade do sono ligado à longevidade. Você falou, por exemplo, não pode tela à noite. Cada pessoa tem uma sensibilidade, as pessoas são diferentes, né? Então eu acho que assim, a gente tem que se olhar e tem pessoas que conseguem ali, putz, o cara deita, dorme, tem uma noite de sono Isso é verdade. tranquila, igual um Claro. bebezinho, né? Então a gente costuma dizer, né? O cara. Então a gente tem que entender, cada um fazer uma autoavaliação e falar, puxa, se eu não estou dormindo bem, pô, será que eu estou olhando muito ali? Eu fico muito agitado, às vezes notícias que te despertam, te trazem mais Exato. ansiedade. Então tem que ter esse cuidado, né? Pô, será que eu estou dormindo com a janela aberta, né? A luz, ela atrapalha o sono, então o seu cérebro não entende. Por exemplo, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o sol, né? Olhar a claridade, né? Entender que o dia, né? Então, nosso circadiano já começa a entender que a gente acordou para depois dormir. O exercício físico nos cansa e nos faz ter uma noite de sono melhor, porque a gente vai estar cansado, óbvio, na sequência você vai dormir. Então é olhar um pouco todos esses contextos e entender como está a qualidade do sono. Novamente, os reloginhos ajudam, Ajudam muito, e eu né? acho que, além do reloginho, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: você, ao despertar, você vai ter que ver, pô, como que eu estou me sentindo? Pô, realmente eu me senti bem, eu estou
100%, pô, você percebe, às vezes você fala, pô, hoje eu tô, vamos lá, o dia tá começando. Descansei mesmo. Eu tô zerado, você tá pronto pro dia. Às vezes no dia seguinte você tava meio chorou, daquele dia que não tava indo bem. Então é essa autoavaliação e entender, puxa, ontem eu não tava, eu dormi, agora eu tô bem, tá? O que eu fiz diferente que eu consegui? Aí no outro dia repetir, enfim, e estabelecer a sua rotina, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ler às vezes um pouquinho, uns 10, 15 minutos antes, porque ele vai me induzindo ao sono, você vai desconectando aqueles assuntos que você tem e aí você dorme. Então eu acho que é importante, cada vez mais, né, existem inúmeras pesquisas demonstrando a importância de um sono e um sono de qualidade. Então, é fazer essa autoavaliação, se está bem, mantém, se não está, ver o que precisa fazer. Então, nós falamos do item 1, exercício, item 2, sono, e o item 3. Nutrição e calorias. É alimentação. Né? Então, assim, ele recomenda a gente manter um baixo percentual de gordura no corpo. Então, né, evitar a obesidade. Simples assim, né? Então, temos que tudo eliminar as pochetes aí. E ontem também teve isso, né, Edward, na mentoria. Teve. Olha que interessante, teve um aluno que falou sobre metas, como alcançar... Eu não tenho uma pochete, eu tenho uma sacola, uma mochila. Ele falou que ele tinha uma mochila, ele falou que ele tinha. Mas olha que interessante, né, Edward? Ele entrou por um motivo na comunidade, que ele queria atingir um objetivo, e aí dentro dos exercícios que ele foi fazendo, olha que interessante, né? Ele foi ali seguindo o método dentro do manual do condutor, ele elencou algumas metas, e a hora que chega na etapa da priorização, tem algumas perguntas que ele foi fazendo, e aí ele chegou na condição que ele precisava incorporar um pouco mais de exercício físico e fazer alguns ajustes na alimentação dele. E não estava nada relacionado à meta que ele achava que seria principal, que ele deveria estar buscando. Não que ele não deveria, né? Mas que ele estava focando. Então, e aí ele percebeu, fez os ajustes necessários, e já fazia acho que 3 semanas que ele estava indo fazer atividade lá num determinado local, começou a criar outros relacionamentos, né, na parte social, ou seja, ele está criando algumas amizades, ele contou até bem ali no início, que foi bom para ele, né, porque, enfim, e olha que interessante, então a gente tem que pensar, né, que às vezes a gente está focando numa meta, mas às vezes tem outras metas que estão soltas, então só fica a dica aí, se você está querendo alcançar alguma meta aí, e está meio perdido, confuso, não sabe como definir a meta, como priorizar as metas, como ter um plano, definir, enfim, é só entrar lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br/metas, aí vai ter todas as informações lá da comunidade, a gente se reúne a cada 15 dias, como o Edward comentou, para, enfim, para trocar ideias, ver como é que você está caminhando em relação às suas metas, a gente divide as nossas dificuldades, os nossos acertos, os nossos erros, e vamos conversando com você, então é só acessar lá, entra, e o item que eu acho que é bem relevante na questão da alimentação, Edward, que é um princípio, eu acho que bem universal e às vezes é difícil a gente seguir, é o seguinte, se a gente pensar em nutrição e a gente imaginar o seguinte, o que eu estou comendo, ele é como veio na natureza? Isso. É muito simples, ou ele é um pacotinho, ou ele é um... Né? Se ele teve um processamento, não estou dizendo que é 100% ruim, mas a gente tem que repensar. Quanto mais alimentos a gente coloca dentro da nossa dieta, da nossa alimentação, da nossa rotina, que são alimentos como a gente colhe ele na natureza, seja uma fruta, um legume. Eu ouvi outro dia. É muito simples. Um cara chamando de dieta divina. É o que Deus fez, certo? É. Que Deus fez, exatamente. Essa é a dieta divina. Aí você olha para uma salada, foi Deus que fez? Foi, beleza. Aí você olha para um pacotinho de bolacha, foi Deus que fez? Não, não foi. Evita. Evita. Basicamente, açúcar, foi Deus que fez? Não, não foi. Então não come. Né? Então assim, quanto mais a gente ficar próximo da dieta divina, de uma dieta foi Deus que fez, melhor. Ah, não pode nada do resto? Claro que pode, né? Não pode, Edward. Pode ou não pode? Não, calma aí. Mas você tem que evitar, né? Você tem que evitar, né? Você tem que ter... Ah, beleza, pô, eu gosto tanto de um chocolatinho, né? Mas não come uma caixa inteira de vinho, né?
Aí vai pegar um chocolate 70%, alguma coisa, uma quantidade pequena. Mas a gente tem que ficar cada vez mais focado numa alimentação realmente natural. Quanto mais a gente tiver, porque a gente, o que ele recomenda? Manter baixo nível de gordura corporal, e as práticas que ele recomenda são restrição calórica, jejum intermitente e dietas tipo keto ou até a mediterrânea. E a dieta mediterrânea, você sabe o que é, né, Jefferson? É muito azeite, né? Que é praticamente, né, tem um processamento mínimo, vamos dizer, o azeite, ele vem da oliva, da Azeitona. azeitona, né? Vamos dizer assim, né? Então, né, o óleo extraído dela, né? Você pode comer comida verdadeira, né? O que o pessoal E come é lá, né? isso que você falou, né, das dietas, é algo interessante, e né, da comida divina. Imagina o seguinte: é uma questão complexa, difícil, mas é uma coisa que a gente tem que repensar. E às vezes eu olho, né, eu fico pensando assim, ó. Às vezes a gente perde para um brigadeiro, a gente olha para o brigadeiro e a gente perde para ele. Semana acho que retrasada, acho que eu fui no aniversário de criança. Aí eu comi lá 3 docinhos, sem, igual você falou. Mas no dia a dia, é o que você come no dia a dia que é o mais importante. Então, não é exatamente aquele dia que eu saí, né, e fui no aniversário de uma criança que vai contar. Então, aquele dia é a exceção. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não cuida do dia a dia e tem dificuldade. Eu posso dar o meu exemplo. Eu não estou num ambiente de alimentação controlada o tempo todo. Muito pelo contrário, sei lá, 80% do tempo, 90%, eu estou em ambientes que eu não consigo controlar muito a alimentação. Então, eu estou em hotel, restaurantes, que é convidativo para você fazer bobagem. Então, você, sei lá, chega no café da manhã de um hotel, que você vai ver o que tem lá, né? É só um cantinho que tem algumas frutas ali, o resto é tudo aquele negócio que você olha e você fala, caramba. Então, assim, o controle, ele é desafiador, porque imagina, já estou num ambiente que não propicia que eu tenha uma alimentação adequada. Então, o seu nível de consciência, ele tem que ser maior. E a gente tem que falar o seguinte, poxa, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou lutando contra o câncer, coração, problemas neurológicos e diabetes, eu estou olhando o curto versus o longo prazo. E às vezes a gente quer a aquilo que é gratificante instantaneamente e esqueço de pensar no médio e longo prazo, que é evitar esse tipo de situação. Então a gente tem que ter um nível de consciência, primeiro, eu acho que olhar isso, e segundo, fazer as escolhas. O momento da escolha é o momento que, sei lá, você está num buffet. Você vai no buffet lá, cara, os controles naquela janela de tempo curtinha. Se eu conseguir me controlar ali o que eu pus no prato, pronto, já é só naquele momento. Então, tipo assim, é difícil? É É difícil. difícil, mas Mas é necessário, porque se a gente olha, qual que é o meu grande objetivo? Lá na frente, eu chegar lá nos meus 90, eu poder ter. Eu quero ser autônomo, eu não quero depender de ninguém, não ter o andador. Pode ser que eu é, chegue lá não dessa forma, Edward, mas a consciência, eu eu acho que é tenho, o primeiro passo. E é difícil eu tenho uma controlar aqui regra a nossa simples. cabecinha. É difícil. Eu tenho uma regra assim, simples. Geralmente eu falo, eu vou me alimentar bem disciplinadamente quando eu estou sozinho. Assim, entenda sozinho, não numa situação social, com minha família, por exemplo. E vou procurar me alimentar mais livremente numa situação social. Então, por exemplo, uma festa, um aniversário, alguma coisa, eu me permito. Porque eu estou numa situação mais social ali, tá? Mas, por exemplo, se eu estou num hotel, eu lembro que uma época eu ia muito para Manaus, sério, eu já tinha os hotéis que eu conhecia, e todos os hotéis têm aquele café da manhã maravilhoso, cheio de pãozinho, nossa, aquele bolo, um monte de coisa assim, né? Mas aí o que eu tomava de manhã, sério, Jefferson? Ovo mexido e café. É o que eu faço. Ovo mexido e café. Eu ia lá no ovo mexido, papapá, café. Aí, o que eu pegava? Umas 2 fatinhas de queijo e às vezes eu pegava também de presunto.
Beleza, o presunto é meio que um embutido, não é o ideal. Mas concorda? Entre o presunto e o bolo, certo? É isso aí, ué. Então, Então, assim, aí por isso que eu você. falo que é aquele pequeno momento das escolhas que a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, você falou da parte social que você se permite. Por exemplo, essa semana eu fui para Fortaleza. Tava lá com os clientes e tal, na hora do almoço. Aí o pessoal pediu lá a sobremesa, né? Aí você fala, puxa, e agora eu posso, né? Não posso? Aí pedi um um abacaxi. Nordeste, um abacaxi é bem gostoso, bem doce. Pronto, Pronto. substituir. Então são às vezes pequenas escolhas e pequenos hábitos diferentes, né? Deus fez o abacaxi, então eu comi o abacaxi. Então, tipo assim, mas é difícil. Eu confesso que eventualmente eu mudo, mas é aquilo que você falou. Então, mesmo às vezes socialmente, você ainda consegue, dentro de algumas. A Dá gente uma dar uma ajustada. ajustada. E se permitir, como você falou, às vezes ok, tá tudo bem, faz parte do jogo. Mas o que a gente faz na maior parte do tempo é o que determina o resultado da nossa Com saúde. certeza. E aí evitar os quatro cavaleiros. Então, realmente, a nutrição, putz, a gente tem informações hoje e informações atualizadas, inclusive várias coisas que não, você falou do ovo, né? Informações, o ovo antes era demonizado. Hoje a gente Foi sabe que demonizado. por muito tempo, Injustamente, coitado. injustamente, e hoje a gente sabe que o ovo está entre os 3 melhores alimentos do mundo, então a gente tem que aumentar o consumo de uma maneira consciente do ovo, faz parte, né? E é muito É, bom, é saudável, né? Então, depois do saudável, leite muito materno, bom. acho que depois do leite materno, o ovo é o melhor alimento. Então, Pois é. enfim, é o cuidado. Então temos que cuidar de fazer exercício, dormir bem, se alimentar adequadamente e. E nutrição, né? Então, só para complementar a parte de nutrição, ele recomenda muito a restrição calórica no sentido de fazer jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Vou dar um exemplo. Você dorme, vai jantar cedo para não dormir com a barriga cheia, dormiu. No dia seguinte, acorda, se hidrate e não coma nada até a hora do almoço. Você já passou a noite toda em 8 horas de sono, de jejum, e fica até meio-dia lá também, só vai comer na hora do almoço. Um cafezinho vale? Vale, um cafezinho vale. Não está quebrando o jejum sem problema nenhum. Desde que não Mas tem é açúcar, né? muito benéfico isso. Os estudos mostram que só fazer esse jejum nessa janela é muito benéfico. Aí chega na hora do almoço e você almoça com as decisões corretas, conforme disse o Jefferson, né? E aí, tranquilo. E no jantar, faz uma coisa leve para não ficar rolando na cama, lembrando O da bife. alimentação, né? Oi? Da Lembrando do pizza, né? bife que o cara comeu lá, o bifão. Da pizza. A pizza é bom, mas não foi Deus que fez, gente. Então. Pode de vez em quando só. Muito bem, vamos para a quarta, que é saúde emocional. Isso aqui é uma coisa importante também. Ela impacta diretamente na longevidade. Então, coisas como solidão, depressão, elas são realmente complicadas e pode tirar a sua longevidade e trazer até doenças, né? As doenças psicossomáticas, né? Tem estudos até que apontam que a maioria das doenças tem um grau de vamos dizer assim, de causa emocional muito grande, né? Tem, assim, claro, eu acho que são duas coisas que levam à doença, né? No caso, a alimentação é uma coisa que pode levar à doença, a gente sabe disso, né? Se você comer só hambúrguer, né? Só carboidrato, você vai ter problemas. Doce e carboidrato, você vai ter diabetes em algum momento. Então você está causando aquilo. Mas por outro lado, a parte emocional é fundamental, porque e se você está num quadro de depressão, tristeza profunda, solidão, coisas como terapia é importante. Procurar um profissional, né? Fazer mindfulness, né? Prática de gratidão. Então, essas são ferramentas que você deve buscar, porque assim tem um dizer, né? Mens sana in corpore são, né? Mens sana é mente sã em corpo são.
se você não tem a mente sã, é difícil de você manter um corpo são, porque aí você não consegue nem ter a motivação, um motivo para a ação, para fazer o exercício e para se alimentar bem. Então, esse é um ponto importante, saúde emocional, e o próprio Peter Attia diz que ele mesmo passou por um processo de terapia, né, Jefferson? Né? Ele foi para um rancho. Foi Ele para um começou rancho, a bater os porque pinos, Edward. Ele bateu pino. ele tava com, É que nossa, eu imagino o seguinte, quando a gente fala da parte emocional, né, você trouxe aí alguns apontamentos importantes, né, a parte de própria depressão. Então, essa bioquímica do nosso corpo, o corpo ele é mente, alma, espírito, né, o corpo em si. Então, tem muita coisa envolvida e a gente tem que buscar essa harmonia entre eles, né? Então, a gente falou da alimentação, se ela está bem, se você faz atividade física. E a parte emocional também, ela é realmente, ele traz, né, um exemplo dele mesmo, né, que ele achava que era balela, digamos assim, e ele começa a mudar isso. Inclusive, o último capítulo, né, do livro é o dele, ele último. traz um pouquinho, né, que é um pouco do que ele está aprendendo a conviver com as emoções. Então, hoje a gente vive em ambientes que muitas vezes tem pressão, tem o estresse, né, e estresse emocional, né, às vezes de bullying, de várias situações de pressão, né, dentro da família, da sociedade, do trabalho, a gente realmente tem que cuidar da mente, né, esse cuidar da nossa cabeça, seja através da espiritualidade, né, independente de, né, cada um às vezes encontra um equilíbrio, um ponto de melhorar isso. Eu acho que isso é importante. Então a gente ter a consciência de que esse desajuste ele pode ser bioquímico, aí você vai ter que precisar de médicos e tudo mais para poder fazer o balanceamento e a readequação alimentar do sono para você trazer essa bioquímica num patamar mais organizado, ou talvez até de medicação, mas também essa prevenção que a gente pode ter através de outras práticas que você listou aí, né? Então eu acho que isso é extremamente importante. A gente está atento a esses sinais e muitas vezes ele é silencioso, ele não fala. Inclusive, acho que eu não sei se esse mês que vem, tem alguma coisa relacionada a essa parte, né? Acho que é Setembro Amarelo, alguma coisa, que fala um pouco da saúde emocional, né? Então, eu acho que esse cuidado, ele é importante. E a gente tem vários mecanismos para cuidar dele, né? Então, o importante é a gente trazer, de novo, a consciência, né? Ter em mente que ele é fundamental para a gente evitar essas doenças. Então, se a gente cuidar bem, tiver com a mente forte, com o espírito ali bem decidido, eu acho que é algo que você vai trazer benefícios para seu corpo, para sua mente, para, enfim, como um todo, olhando holisticamente, a gente vai realmente ter um equilíbrio melhor. Então, eu acho que a sequência do que ele vem falando, exercício, sono, nutrição e a parte aí das emoções, né, da mente, e aí a gente vai para a derradeira, né? Que é o. Derradeira. Densidade óssea e longevidade, né? Então, assim, ele fala para cuidar realmente da saúde óssea, porque no envelhecimento os ossos vão ficando mais fracos, né? Então, ele recomenda até reposição hormonal em alguns casos, medicação para densidade óssea, nutrição, que a gente já comentou, e exercício de força. Por que exercício de força? Porque gera músculo e músculo protege mais os ossos. Você vê que coisa interessante, né, Jefferson? Quando a gente é jovem, a gente tem ossos mais fortes, mas a gente também tem bastante, vai ter mais músculo. Então, quando a gente fica velho, o osso vai ficar um pouco mais fraco. E você vai Aí que perder a gente tem a que ter mais musculatura. músculo. Exato. Exato. E é natural Só que que você também. A perda ela é maior, né? Então, tipo assim, você tem que ter sempre o cuidado. Por isso que eu falo, ele é contínuo, né? Ele não pode realmente. É diário. é diário. Então, assim, aqui nessa parte, claro, a gente recomenda que consulte um médico, um geriatra, né? Pô, consulta com um geriatra. Ele vai saber o que fazer para melhorar a sua capacidade óssea com vitaminas, com alguma recomendação de alimentação, de alimentos. E a prática de exercício, com certeza, vai estar dentro do cardápio.
Então são esses 5 pontos que a gente tem que realmente ficar aí atento, né? Repassando tudo, exercitar diariamente. E quando eu falo de exercitar diariamente, é atividade, se movimentar, né? O sono, cuidar do sono, se alimentar bem, cuidar da cabeça, saúde emocional e ver como estão os seus ossos e fazer tudo o que esteja ao seu alcance para promover uma boa densidade óssea no seu corpo. Aí, com essas 5 atitudes, com essas 5 aqui, você está combatendo o quê? Câncer, problemas no coração, problemas neurodegenerativos, como Alzheimer e outras coisas, né? E diabetes tipo 2. E aí você vai estar rumo ao 100. Isso aí, vai quebrar o INSS, essa é a meta, Vai né? quebrar o INSS, exatamente, vai ajudar a quebrar o INSS. E aqui está o livro, deixa eu pegar ele aqui. Esse é o livro para quem está vendo, né? Então, você falou aí no último item, né, Edward, estou mostrando o livro aqui, né, nessa parte da densidade óssea, talvez procurar um médico. E hoje a gente tem ao nosso alcance, a gente tem podcast, a gente tem profissionais nas redes sociais falando. Então, além da gente procurar um médico, eu acho que é importante também a gente, dentro do nosso processo de autocuidado, de autodesenvolvimento, a gente ter também essa percepção de que hoje a gente tem muitas informações, então a gente tem que ter um cuidado, porque são informações que muitas vezes não estão corretas. Então, às vezes você pode procurar um médico e o médico está no século passado. Então, a gente tem que ter uma noção básica. E às vezes a gente tem livros, a gente tem podcast, a gente tem várias informações hoje disponíveis que a gente tem que ter uma autocrítica. É um pouco. A gente tem condições hoje, não que a gente vai ser médico, nada de longe disso, a gente precisa deles, está tudo bem, mas eu acho que a gente tem materiais também, e o avanço da medicina e o avanço, né, da tecnologia está nos permitindo que a gente tenha informações que a gente possa discutir também com os médicos, né, com os profissionais da saúde. Olha, eu vi aqui que tem alguma coisa diferente e poder ter um embasamento. Então, eu acho que essa consciência, por exemplo, o livro é excelente. Tem outros bons livros. A gente está falando do Peter, mas pode ter outros vários aí. E claro, esse que é importante, olhar esse tipo de material e testar com você mesmo, porque você vai perceber que se você fizer algumas coisas que um determinado profissional falou e você começa a perceber que faz sentido, você usou, começou a dormir melhor, começou a ter resultados melhores, fez um exame de sangue lá, seus exames de rotina e os seus indicadores melhoraram, cara, você está no caminho certo. Então, tipo assim, existe formas de a gente avaliar o que os profissionais estão dizendo. Então, é ter essa consciência, procurar os profissionais, mas também saber que tem muita coisa que está ao nosso alcance e a gente tem que ter essa disciplina, essa vontade de querer também ter saúde, né, ter a longevidade. E se você... e tá tudo bem, certo? E eu acho que é importante isso. Então, a gente ter consciência, mas também procurar informação. Ir atrás. Eu acho que... E vamos nessa. E você, só para finalizar, você falou tem médico que às vezes está no século passado. E ele fala, né, da medicina 3.0, né? Essa é a nova. Velha medicina. A velha medicina é a antiga. Ela é a que vai evitar que você tenha problemas. Exato. Porque as coisas que você faz hoje... Pô, agora eu tô com diabetes. Putz, se o médico lá atrás tivesse detectado, falaram, mude isso aqui que você não vai ter aquilo, né? Então ele fala muito nessa questão da prevenção. E, por exemplo, ele critica muito os médicos da antiga, porque tem muita coisa errada que foi, né? A gente fala, o médico já chegou a falar para você não comer ovo, porque dava colesterol, mas isso está errado. Isso não é verdade. Outra coisa que ele critica mesmo é os médicos que falam que você tem que comer de 3 em 3 horas. Foge desse médico. Entendeu? E, assim, sério, olha o que o Peter Attia recomenda. Jejum intermitente, restrição calórica. Está mais do que provado que restrição calórica, obviamente que não com prejuízo, né, à sua subsistência, ela promove a longevidade.
O que não promove a longevidade é comer um monte, como faz os americanos, que fica tudo obeso lá e morre tudo do coração, né? Com diabetes, um monte de coisa, né? Exato. Então, Enfim, então é isso, né? Só sendo bem claro. é isso Pronto. aí, Edward. Show de bola. Eu acho que passamos aí. A gente recomenda o livro Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, certo, Edward? E melhor, Esse é o com ponto. saúde. Com saúde. É isso aí, gente. Então, agora eu agradeço você que está aí nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e os que a gente já fez e o que a gente vem a produzir ajude você a entrar com a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, passa para um amigo, passa para 5 amigos. Se essa informação está ajudando você, com certeza vai ajudar outras pessoas. E se você divulgar, vai ajudar a gente a ficar mais conhecido e com isso, eu, você, o Jefferson, estaremos ajudando outras pessoas aí a colocar as suas vidas nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios, visite o nosso site que é vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.